Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer à Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos do tema de hoje, a Vanflora, sustentabilidade e inovação na produção de mudas de eucalipto, recebo aqui Marcos Ferruti Menezes, que é técnico em processamento de dados, é bacharel em administração de empresas, atua no setor têxtil desde 1995 e é sócio da Kinner do Brasil. No setor florestal atua desde 2005, onde é sócio da Mudas da Mata e sócio fundador da Vanflora. Marcos Menezes, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Obrigado, Sidney. Satisfação estar aqui. Vamos lá. Você é natural de Manduri? Natural de Manduri. E ainda vive lá? Vivo lá. Passei só 3 anos e meio, 4 anos fora para estudar, depois voltei para lá. Fiquei um tempo em São Paulo, né? Que eu nesse negócio têxtil que tem lá da família, nessa empresa. A parte comercial eu fazia e então eu ficava 2, 3 semanas em São Paulo visitando clientes, né? Ou São Paulo ou alguma parte do Brasil. E acabava ficando pouco tempo em Manduri. Mas isso foi um período aí de 7 a 10 anos. Bacana. Depois casei e coincidiu com o início da Vanflora, eu comecei a ficar mais ali para acompanhar. Bacana. Bom, já que você é de lá, se eu falar alguma besteira, você me corrige aqui, né? A Manduri é conhecida como a capital do verde? Capital do verde, exatamente. Devido a... Ali tem o Instituto Florestal, onde hoje nem tanto, né? Mas Manduri era tudo cercado por florestas plantadas, florestas de eucalipto, florestas de pinos. Uhum. Tem a reserva legal também do Horto, uma reserva significativamente grande aqui para os nossos parâmetros aqui dentro do nosso estado de São Paulo.
E, e, e mais lá atrás, o horto florestal lá de Manduri, ele foi conhecido praticamente no Brasil inteiro porque ele fazia umas casas de pinos, de madeira, as casas de madeira de pinos. Aqui em Avaré mesmo tem, no horto daqui tem essas casas e tem algumas dessas casas construídas, se eu não me engano, não, tem ali numa instituição que é a Colônia Espírita aqui de Avaré, que tem as casinhas de madeira, que é o Horto de Manduri que produziu. Perfeito. Bacana. Então, é capital do verde e cidade da abelha, né? É verdade. Inclusive tem até uma pousada lá das abelhas que a gente passa na frente ali, né? Bacana. Ô Marcos, e como que se deu o início da Mudas, da Mata e da Vanflora? Como é que foi a história dessas empresas? A Vanflora, ela começou. A gente tem esse negócio lá, a Kenner, que é uma indústria de vestuário infantil de 0 a 4 anos, e onde nós produzimos, né? Temos uma marca uma marca mais conhecida que chama Upiuli, que atende a criançada mais focada até no bebê. E a gente vende para o Brasil inteiro. E lá é uma empresa familiar, onde meus pais começaram. Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o caçula. Então tenho lá a Vânia, que é minha irmã, meu irmão Antônio Carlos, e a gente trabalhava tudo junto. E meu pai sempre foi da roça, sempre foi do campo, né? E sempre teve um talhãozinho de eucalipto, né? Às vezes quando dava uma apertada lá, ele vendia o talhãozinho, fazia a caixa e seguia em frente. E um dia ele propôs pra gente plantar eucalipto. Ele falou, ó, vamos plantar eucalipto. Ele falou, vamos plantar até 2008, 2009, vamos chegar a 1.000 hectares plantados. Eu falei, mas como 1.000 hectares, né? A gente não tinha tudo isso de área. Ele falou, nós vamos arrendar a área. E ele falou, só que eu vou fazer a muda. E por que ele disse isso? Porque lá atrás, em final da década de 60, ele tinha um viveiro de muda de eucalipto, pinos e café, numa outra propriedade, e foi até 85. Então ele gostava muito disso, da produção de mudas, né? E daí, de fato, começou, né? Nós começamos a preparar a área, procurar área para arrendar, arrendamos algumas áreas, além de plantar nas áreas próprias, e logo no começo, logo nos primeiros plantios, no primeiro plantio, quando nós estava plantando, de repente acabou a muda, né? Acabou a muda, o prestador ligou e falou, acabou a muda, não tem mais muda aqui para plantar. Eu peguei, catei o carro e fui bater lá no viveiro, né? Cheguei tudo cheio de razão lá, meu pai. Meu pai, o que aconteceu aí? Fez conta errada? Ele falou, não, eu vendi a muda. Mas vendeu? Como assim? Nós estamos com plantio, né? Eu todo cheio de razão, aquela coisa de filho que quer saber mais que o pai, né? E meu pai é uma pessoa muito calma, muito serena. Eu nunca vi meu pai se alterar com ninguém, alterar a voz com ninguém, uma pessoa muito equilibrada. Ele catou um papel no bolso e fez uma conta para mim. Falou, ó, para fazer esse primeiro lote, nós investimos tantos R$ 1.000 em bandeja, tubete, substrato, e eu vendi aqui esse volume de mudas que está faltando, e com esse dinheiro dá para pagar o investimento e sobrou um dinheiro que dá para você comprar muda no mercado aí, né? Daí quando ele mostrou isso para mim, eu falei, olha lá, o negócio é bom, né? Uhum. E daí eu me interessei, né? Achei um negócio, falei, desse jeito, então até melhor do que plantar floresta, né? E daí o negócio começou assim. Então era um negócio que não tinha pretensão de ser comercial, mas como ele levava os amigos dele lá para mostrar, daí, ô, seu Antônio, me arruma 20.000 mudas, 50.000 mudas. Daí no final das contas, quando ia plantar, faltava 100, 150, 200.000 mudas para plantar, porque ele tinha vendido aquelas mudas, né? Uhum. Então a Vanflora nasceu desse jeito, né? Já o Mudas da Mata, quem começou com o Mudas da Mata foi o Guto.
O Guto aqui é de Avaré. E o Guto eu conheci ele no meio florestal. Ele, na época, a gente começou a plantar floresta, ele que fazia as recomendações para nós, que ele já tinha uma vasta experiência de, de gestão de floresta e tudo mais, né? Então eu conheci ele já no começo da Vanflora e no começo dos nossos plantios. E ele também estava começando com viveiro. O Guto ele é muito ligado a essa parte ambiental, na recuperação de matas nativas. Ele conhece tudo da parte de nativas, né? E daí ele me convidou para ser sócio dele nesse viveiro, né? E daí isso foi, se eu não me engano, em 2009, 2010. Nós estamos juntos até hoje aí tô sócio com ele lá. Nós somos sócios no Mudas da Mata, nessa outra, que é uma outra unidade, né? Fica no município de Cerqueira César ali. Bacana. Bom, antes da gente falar da Vanflora, né, vamos falar um pouquinho da Mudas da Mata, né? Certo. Hoje, qual que é o principal destino das mudas nativas que são produzidas lá? Lá nós produzimos para basicamente 3 biomas, né? Bioma amazônico, Mata Atlântica e um pouquinho do Cerrado. Hoje nós temos produtores rurais aqui dentro do estado de São Paulo, algumas empresas aqui também que plantam aqui dentro do estado de São Paulo, que tem que fazer reposição, alguma coisa do tipo. E no caso aqui no estado de São Paulo é Mata Atlântica, né? E pouca coisa do Cerrado. Então a gente atende esse público. E agora, nós estamos indo para o 3º ano, nós fechamos um contrato com um fundo de investimento americano, que eles estão plantando uma área grande na Amazônia. Então eles plantam visando o crédito de carbono, né? O lucro deles vai ser o crédito de carbono, que aquela floresta que eles estão plantando hoje, vão manejar a floresta para gerar o crédito de carbono. Então nós estamos atendendo eles. Então hoje a gente teve que correr atrás aí das espécies da Amazônia, e é tudo semente, né? E para produzir essas mudas, daí as mudas são produzidas aqui em Cerqueira César, no Mudas da Mata, e viajam 4, 5 dias de estrada aí, com 2 motoristas, uma carreta, sem parar, para poder chegar lá nas fazendas, as mudas para serem plantadas lá. E hoje nós temos uma capacidade de produção de nativas lá de aproximadamente 2 milhões de mudas ano. 2 milhões de mudas ano. Pode parecer pouco assim, mas para nativa é um número bastante expressivo. E a gente produz também lá muda de cana-de-açúcar. E a produção nossa hoje, a gente produz de 2 modos. Que chama MPB, que é muda pré-brotada de cana-de-açúcar. A gente usa só a geminha, corta a cana, usa só a gema dela e planta, umas bandejas. E um sistema de perfilho. Então a gente tem uns caletões, onde tem um mini jardim, que a gente chama, parecido com o eucalipto, o sistema de produção do eucalipto. Daí a gente coleta, na verdade isso nós vamos começar esse ano, vai começar esse ano agora a produzir. Até então produzia só via rebolo. Então coleta-se o perfilho, planta, e aquele perfilho vai enraizar e depois vai crescer. Daí a gente põe na estufa, tira da estufa, depois quando enraiza e vai para a área de crescimento, para depois ir para campo. O pessoal da cana, do setor de cana, qual é a vantagem que tem deles plantar esse tipo de muda? É uma muda que livre de doença, porque hoje quando você pega um canavial, você tem lá um canavial e você corta o seu canavial para você aumentar o seu canavial, primeiro que você está deixando de vender, né, aquela cana que seria um faturamento seu. Exatamente. Segundo que muitas vezes você está transportando doença para outra área sua. E quando você compra uma muda de cana, um MPB, você tem toda uma garantia que você está isento dessas patologias aí, desses agentes, principalmente os agentes bióticos aí, né? Então tem muita praga, né? E que ao longo do tempo ali a cana ela vai desenvolvendo, né? E com isso
o pessoal faz um trabalho que eles chamam de meiose. Tem a cantose e o mais comum é a meiose. Então eles plantam lá uma fileira de cana, deixam um espaço, planta milho. Depois planta outra fileira de cana, deixa espaço, planta milho. Quando a cana está beirando 1 ano, eles vão lá, corta aquela cana, já colheram o milho e faz o desdobro. Daí joga a muda no chão ali e daí ele vai tirar 100% de cana. Então é um sistema bem interessante aí do pessoal de cana trabalhar. E isso vem aumentando a produtividade pessoal dos produtores de cana aí que têm optado por esse sistema de reforma, né, do canavial aí. Bacana. Aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Luciano Rossetti, né? Sim. Que até que fez a ponte aqui pra gente estar aqui conversando hoje. Já não é amigo de infância nosso lá. E a gente tá com uma área lá, né? Tomando conta ali do seu Ivan. E a gente precisa fazer uma reforma de cana. Então vamos fazer uma visita pra você lá, pra você ensinar a gente aí. Vamos lá. Isso aí. Ô Marcos, e falando ainda sobre mudas nativas, né? Você falou um pouco aí do produtor rural. Você acha que o produtor rural brasileiro ele está sendo eficiente na preservação? Eu sou um defensor. Eu acho que o produtor está cada vez mais eficiente, né? Sempre foi, né? Mas eu queria ouvir sua opinião. O que você acha? O produtor brasileiro é o produtor mais... É o que mais faz pelo meio ambiente no mundo inteiro e é o que mais apanha, né, no mundo inteiro. Você vai... A gente vê os números aí de países aí, principalmente países da Europa, os caras já acabaram com tudo lá e depois vem querer meter o dedo aqui e falar que... Né? Então, quem conhece o setor, o agro, né, sabe que o produtor preserva, ele tem todo o cuidado, né? E a legislação nossa é muito rígida, só que assim, a gente sempre está conversando com um, com o outro. Boa parte dos produtores, eles preservam não só pela legislação, mas porque tem consciência mesmo da necessidade de fazer, né? Uhum. Então, o que o produtor faz, você parar a pensar, né, quanto custa 1 hectare de terra, né? O produtor tem que deixar lá 20% da propriedade dele parado lá para a natureza. E isso hoje não é remunerado, né? E a gente paga imposto. Paga imposto, disso, né? exatamente. Então, assim, quem critica o agro, fala um monte de besteira aí, fala do pum da vaca, fala um monte de coisa. Aí tem dois tipos de pessoa. Tem os que não conhecem, vai no embalo, né? São os papagaios, acaba repetindo aí. E tem os mal intencionados mesmo, né? Que acho que são pagos para falar mal, porque não tem outra definição aí. Exatamente. Bom, o Antônio Edson esteve aqui com a gente, né? Um grande amigo nosso, e a gente estava falando sobre isso. Nós somos eficientes preservando, né? E também produzindo, né? 30% do PIB nacional, aproximadamente, vem do agronegócio. Em torno de 25 milhões de empregos vem do agronegócio, né? E esses países europeus, eles ficam doidos. Europeus, norte-americanos também, ficam doidos com a gente, porque a gente não tem o subsídio que eles têm, né? Exatamente. E produz mais que os caras. Então, para eles é uma competição desleal, mas na cabeça deles, né? Mas a gente, se for olhar numericamente falando, a gente o Brasil um país abençoado, né? Com terra, clima, né? Tem tem água, né? Água em abundância, então tudo isso e mais a tecnologia que só vem aumentando, vem ajudando. Graças a Deus é um país que consegue ser autossustentável em alimento e ainda contribui em outros países, né, parte do mundo, aí sustentando parte do mundo. Exatamente. Se a gente observar, segundo dados da FAO, né, hoje o Brasil é responsável por alimentar em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então, e segundo dados da FAO, tem uma perspectiva que até 2040 esse número dobre, né? Então, assim, a gente está produzindo, estamos aí entre os, né, sendo o primeiro do mundo aí e com possibilidade de aumentar essa produtividade. Com todas as adversidades que a gente tem na parte política, econômica, né? Exatamente. Mas, enfim, alguma coisa não poderia ser positivo, né? Favorável para o produtor. Exatamente. Ô Marcos, e aproveitando falando sobre sustentabilidade, né? Inclusive a Avanflora
é sustentável na produção dela, né? É sustentável. A gente fornece mudas para grandes players do mercado aí, né? E em várias situações a gente passa por auditoria de não só na parte trabalhista ali do pessoal, na parte pessoal, mas na parte de como que você está fazendo com os resíduos, com a água que você usa, você tem controle disso, controle daquilo. E lá, desde o começo, quando nós começamos com o Viver, nós tivemos uma preocupação de não... Toda a água de irrigação, hoje nós trabalhamos com água de poço, né, artesiano. Então a gente usa essa água do poço para fazer a irrigação e toda a água que cai ali nos pátios que a gente tem lá, elas vão para uns dutos, uns tubos, dutos subterrâneos, e a gente joga numa lagoa que nós fizemos. E essa lagoa foi feita com máquina, ela foi cavada e até chegar nas pedras, né? Então ela filtra. Então, na época lá, um geólogo que deu um acompanhamento para nós, ele dizia que pelo menos 60% dessa água que a gente canaliza e vai para essa lagoa vai ser naturalmente filtrada e volta para o lençol freático. Uhum. O restante vai evaporar e virar nuvem, né? E isso é importante, né? Até uma vez eu vi uma reportagem em Minas dos produtores de água, não sei se você viu isso. Então lá em Minas tem muito morro, né? Uhum. E daí tem algumas propriedades lá que o pessoal, eles já são áreas desmatadas, né? Morro, eles fizeram um monte de curva de nível no morro. Então, como chove bem lá, eles retêm. Então, você olha na vista área, você vê um monte de curva de nível no morro e aquelas curvas todas cheias d'água. Porque quanto mais água você retém no solo, você não despeja no rio, mais se alimenta o subsolo seu subsolo local, né? Uhum. E embora a natureza é perfeita, né? Tudo que ela é cíclica, né? A água que vai para o rio desemboca no mar, depois vira nuvem, volta e enfim, tem todo. Mas a gente podendo dar uma forcinha de ter procurar fazer essa retenção da água, né? Ajuda bastante. Então a curva de nível ela ajuda não só degradar o solo, mas também você está depositando água no seu subsolo. E lá também nós investimos na época, ela tem a estação de tratamento de esgoto, então 100% do esgoto lá da propriedade da Vanflora é tratado. Inclusive a gente tem uma casa lá também, a sede nossa, né? Também é tudo tratado, a casa dos caseiros lá, é tudo direcionado esgoto para essa estação de tratamento. E há um ano atrás nós tivemos que fazer uma análise, inclusive por causa de uma auditoria que nós passamos lá, da água, porque passa em duas caixas, depois vai para esse biodigestor, e lá no biodigestor, quando a água tem as bactérias fazem o trabalho delas, a água já sai uma água, entre aspas, limpa, né? Uhum. E ela sai daí fizemos análise, ela tinha menos de 0,5% de impurezas. Então, assim, é uma água, você pode irrigar uma horta, né? Olha só. Então, enfim, a gente tem essa preocupação aí, né? Porque realmente a gente tem que zelar, tem que cuidar. Eu às vezes só me preocupo, às vezes, com exageros que a gente vê, né? Porque Deus criou, quando Deus criou o mundo, ele criou o homem, criou o mundo, e tudo que ele criou, ele criou a natureza para o homem, né? Então hoje parece que está havendo uma inversão, né? Que cada um tem seu grau tudo tem seu grau de importância, mas muitas vezes a gente vê, às vezes, um bicho tendo mais valor, a vida de um animal tendo mais valor que a vida de um ser humano, né? Hoje, se um sitiante aí matar uma paca para comer e for pego, ele vai preso, é um crime inafiançável. Mas se ele matar uma pessoa, talvez ele nem vai ser preso, porque ele vai réu primário e nem vai ser preso. Então,
Eu, assim, sou extremamente favorável a cuidar, zelar para a natureza, mas eu sempre falo, a gente não pode ser extremista, né? E hoje a gente vê muito extremismo, né, nesse ponto, né? Ao ponto de alguns aí demonizar o agro brasileiro, né? Exatamente, né? E só para concluir, esse extremismo vem sempre mais de um lado que do outro, né? Sim, sim. É isso aí. Ô Marcos, e fala pra gente, como que tem sido a atuação da Avanflora hoje? Atua no estado de São Paulo? Quais estados a Avanflora atua hoje? A produção nossa é 100% ali, eu falo Manduri, mas a Avanflora, na verdade, ela fica no município de Água de Santa Bárbara, né? Porque a Avanflora ela tá a 5 km de Manduri e 10 quilômetros de Água de Santa Bárbara, só que tá bem na divisa, na divisa de um riozinho. E lá, hoje a capacidade produtiva nossa é em torno de 20 milhões de mudas ano. E essas mudas que são produzidas, uma parte fica aqui no estado de São Paulo, em torno aí de uns 10%, de 10 a 15%. Depois tem mais uns 10% que vai para Minas, Paraná, Santa Catarina, alguma pouquinha coisa para o Rio Grande do Sul. E o restante é MS, Mato Grosso do Sul, que é o forte, que é o grosso do caldo, aí é Mato Grosso do Sul. Vai um pouco para o MT também e para Goiás. Um pouco ali para Goiás, já na divisa com Mato Grosso do Sul, que fica entre Chapadão do Céu e Chapadão do Sul ali, né? São os municípios que a gente atende lá, onde estão localizados alguns clientes nossos. Então, assim, 85% das mudas produzidas ali vão para esses estados. Eu tive em Inocência, Mato Grosso do Sul, Temos. há um mês e meio atrás, e é impressionante o movimento que tá lá, né? Sim. Eu não sei se deve ter em torno de 10 mil habitantes, mas não parece. Eu acho que não tem isso. Não chega a isso, né? Mas você chega lá, você vê o movimento que tá na cidade, é impressionante. Ela está sendo a Arauco, gigante chilena de celulose. Ela vai fazer a maior fábrica de celulose do mundo lá. E tanto é que como a cidade não tinha estrutura para receber todos os profissionais que vêm na construção e tudo mais, eles praticamente estão construindo uma cidade nova lá, Sim. próximo lá, né? Então vai acabar virando uma cidade mesmo, vai, né? Parte da cidade, né? Vai virar um bairro de Inocência, talvez vai ficar maior que a própria cidade. Mas é uma obra gigantesca, como foi também a obra da Suzano, lá em Ribas do Rio Pardo, né? Então, que hoje é a maior do mundo, vai perder o status aí para essa fábrica da Arauco, né? A Suzano, ela somando todas as unidades fabris dela de produção de celulose, ela é a maior do mundo, né? É a maior fábrica de celulose do mundo hoje. Bacana. Bom, antes da gente entrar um pouco nessa parte econômica e social, vamos falar um pouco ainda da Avanflora, né? Hoje, quais são os materiais genéticos que a Avanflora trabalha hoje? E eu aproveito e colocar mais uma questão, né? Qual que é a finalidade de cada material, né? Aptidão. Sim, nesses negócios de material genético, de eucalipto, a maior parte dos clones, dos materiais genéticos de eucalipto, eles foram desenvolvidos pelas empresas de celulose, na sua grande maioria, né? Com algumas exceções de alguns clones que foram desenvolvidos pela Aperam Bioenergia, antiga Aperam, hoje já teve o nome de Acesita, ArcelorMittal, lá de Minas, que era desenvolvida para carvão. O que a gente faz ali quando a gente vai definir um material genético, a gente analisa, antes de falar quais são, né, como que a gente chega nesses materiais. A gente analisa, assim, o primeiro ponto, esse material ele tem alguma deficiência, né, ele é suscetível a algum tipo de praga, ele suporta um déficit hídrico, enfim, a gente faz todo um levantamento para ver a capacidade daquele material se superar onde ele for plantado. E a aceitação, é claro, e a aceitação dele no mercado.
Então, hoje, nós temos 5 materiais genéticos lá. Desses 5, tem 3 que são de domínios públicos. Então, esses 3, domínio público, porque já venceu a patente dele, então eu posso produzir, não preciso ter licença do detentor dele, e também não preciso pagar royalties desse material. Depois eu tenho mais 2 materiais que são protegidos, né? São clones mais novos, só que são materiais da Arbogen. A Arbogen é uma empresa norte-americana que ela detém essa tecnologia de desenvolver novos clones, né? E nos últimos, acho que 10 anos aí, eles também entraram na parte de comercializar a muda aqui no Brasil, né? É uma empresa de pesquisa que acabou comercializando muda aqui também no Brasil. Lá nos Estados Unidos eles são líderes de mercado lá eles plantam coisa de... O mercado lá é mais de 1 bilhão de mudas ano. Lá é mais pinos, né? Grosso lá é pinos. E eles detêm em torno de 60% do mercado lá. Estados Unidos, Austrália, acho que na Nova Zelândia também. E daí nós produzimos esses 2 materiais genéticos para eles, que é o GG2808 e PB62. Só que a comercialização, eu só produzo para eles, eu não posso comercializar esse material. Eles que comercializam, entendeu? Então a gente tem um contrato, né? A gente já tem uma parceria com eles de longa data, então a gente tem um contrato onde a gente eles se compromete a produzir o que eles precisam no decorrer do ano e atende, e a gente faz a entrega, faz tudo. Eles emitem a nota, manda para nós, a gente prepara a carga e entrega onde tiver que entregar, né? Então produz, faz tudo para eles. Então um parceiro muito bacana que a gente tem lá. E os outros materiais que a gente tem, que são esses materiais de domínios públicos que eu falei, nós temos lá o AIC 144, que é conhecido como 144. A princípio foi desenvolvido para carvão, mas é bom para celulose também. Serve para serrar, só que ele dá uma empenadinha, então eu não indico muito ele para serraria. Daí nós temos o 2361, que é o TP361, são cheios de siglas, né, no registro do mapa. É um material de alta produção, uma densidade melhor que um 44, um material mais pesado, muito bom para serraria, né, para laminação, muito bom. E inclusive nas áreas nossas, quase 60% das florestas nossas é esse material que a gente planta, o 2361. A gente gosta muito dele. E tem também o IPB1. O IPB1 é um clone mais conhecido como H13. É um clone que também tem as mesmas aptidões do 2361, só que pelo menos nas nossas áreas ainda ele perde um pouco em produtividade para o 2361. E quando a gente vai pôr, que nem esses 3 clones, que são os clones que a gente pode comercializar, oferecer para o produtor, que a gente vende para as empresas e tudo mais, eu não, embora o grosso do mercado é celulose, eu não penso só em celulose. Eu sempre procuro ter clones que a gente chama de múltiplo uso, né? Então, e recomendo, quando um produtor vai plantar floresta, ele não plantar floresta, eu quero plantar floresta para celulose. Então, plante floresta, pense no material genético e plante floresta pensando em uso múltiplo. Se você vai vender para celulose, ou para fábrica de chapa, ou para carvoaria, ou para serraria, isso vai ser... A escolha que você vai fazer vai estar em detrimento de quem pagar mais, do que na época que a gente estiver pagando mais. Ao passo que se você pega um clone, por exemplo, tem um clone que chama C219, ele cresce rápido, fantástico, só que só serve para celulose, né? Não serve para serrar, ele racha muito. Carvão carvão é muito leve, não é bom para carvão. Então, se for fazer cavaco, biomassa, também não tem peso, não é legal para essa finalidade. Então a gente sempre orienta o produtor, quando ele vai plantar, né, pensar sempre em múltiplo uso. Às vezes fala assim, mas eu estou do lado eu quero plantar para serraria. Tá, vamos arrumar um clone para serraria, mas não pensa só em serraria. Né? Pensa que quando você for vender daqui 7, 8 anos ou mais, fazer um manejo para tirar tora, que é uma coisa interessante também, pensa que você tem que ter
um leque maior de opções de venda, né? Não ficar restrito só a um segmento. Então, quando a gente coloca um clone para produzir lá, a gente pensa nisso. Às vezes tem clones que são fantásticos, mas é voltado só para celulose. Daí a gente já fica mais receoso de pôr. A não ser que já tenha algum contrato com alguma empresa do setor, que daí vai, por 2, 3 anos, vamos produzir X milhões de mudas e beleza, daí compensa pôr. Caso contrário, a gente não arrisca isso, não. Perfeito. E ainda dentro da Vanflora, fala um pouco pra gente como é que quais são as etapas, né, de produção dessa muda, desde a produção de clones até a aclimatação das mudas, como é que funciona? O sistema de produção lá é micropropagação vegetativa, né, que é a clonagem, mais conhecida como clonagem, né? Então lá nós temos o nosso jardim clonal, onde ficam nossas matrizes, né? E ali a gente vai conduzindo como se vai conduzindo um bonsai, né? Então você planta uma muda lá e você vai podando ela, você vai conduzindo ela de uma forma que ela vai e fazendo uma fertilização via gotejo também, mas você vai conduzindo de uma forma que ela vai crescendo, ela vai engrossando, ela fica por volta de 30 centímetros de altura no máximo, e ela vai produzindo bastante galinho, né? E aqueles galinhos que a gente chama de estaca, né? A gente vai lá, as meninas vão lá, coleta aqueles galinhos, né? Vão acondicionando numa bandeja com água para manter ela hidratada. Quando dá o tempo, elas descem lá no barracão onde fica o estaqueamento, que a gente chama de estaqueamento. Elas chegam lá, as bancadas já estão todas preparadas com as bandejas, os tubetes, já com o substrato acondicionado dentro de cada tubetinho. E daí elas vão pegar estaca por estaca, né? Aquele galinho por galinho, e fixar bem no centro do tubetinho lá. Vai fixar uma a uma. Para depois, quando ela encheu a bandeja, uma bandeja de 172 células, quando enche 172 tubetes, enche aquela bandeja, põe num carrinho e vai para as casas de vegetação. A casa de vegetação é uma estufa, onde a gente proporciona ali dentro, ali é proporcionado um microclima, clima favorável para o enraizamento, para a risogênese. E ela vai passar ali de 20 a 30 dias para desenvolver a raiz, para criar a raiz. Deu esse tempo, a gente tira de lá, vai para a casa de sombra, ela vai ficar mais uma semana lá, 10 dias, para depois ir para o pátio, a área aberta, a área de pleno sol, a área de crescimento, que a gente chama. Então daí no pátio ela já começa a receber uma fertilização mais pesada para ela crescer, rustificar, desenvolver raiz, para ela ficar apta a ir para campo, né? Daí a gente judia dela lá, faz ela passar sede, vai segurando água, né? Porque ela tem que sair de lá rustificada para aguentar as intempéries. Você imagina, a gente manda a muda lá para o Mato Grosso, MT, MS, Goiás, muitas vezes, principalmente no Mato Grosso do Sul, pega muitas áreas arenosas, né? Aquele sol escaldante. Então a muda ela tem que ser uma muda rústica, ela tem que ser uma muda bem preparada. Se mandar qualquer muda lá, ela não aguenta, né? Já diferente da realidade do nosso estado de São Paulo, já que já permite uma muda mais, não precisa ser tão rustificada, pode ser uma muda mais, entre aspas, verde, vamos dizer assim. Mas enfim, o processo é esse, o processo total desde da coleta da estaca até ela virar uma muda, se tornar uma muda, varia aí, dependendo da época do ano, de 90 a 110 dias. Chega no inverno agora, né, diminui a luz, a fotossíntese fica mais lenta, atrasa um pouquinho, às vezes pega um período mais chuvoso, um inverno chuvoso, daí acaba demandando umas 2, 3 semanas a mais aí de produção. Perfeito. E além da rusticidade, né, que você falou agora, quais são as características desejadas numa muda de qualidade? Normalmente o pessoal que, às vezes, quando não conhece muito, ele quer uma muda bonita, né? Não que a muda tem que ser feia, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar numa muda é o sistema radicular, né? Então você tem que tirá-la do tubetinho, ela vem naquele tubetinho preto, você tira ela do tubetinho e olha o sistema radicular. O sistema radicular ele tem que estar bem formado, bem agregado ali no substrato, e você tem que ver os fiozinhos brancos, né? Ele não pode estar tudo opaco.
né? Tudo bege, da cor da mesa aqui. Você tem que achar fio, tem que ter fio branco. Isso significa que o sistema radicular está ativo. O sistema radicular está ativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem que se analisar é o diâmetro de coleto, né? O coleto ele tem que ter pelo menos 3 milímetros de diâmetro. Né? E ao ponto de você pegar, segurar ele, você pega a muda, imagine que isso aqui fosse a muda, eu tenho que pegar a muda, segurar, ela tem que parar reto, ela não pode empenar, ela não pode entortar. E o terceiro e último item que a gente considera é a parte aérea, né? A parte foliar. Ela tem que ter pelo menos, a gente considera pelo menos 3 pares de folha. Né? Então, juntando tudo isso, você tem uma muda de alta qualidade aí, que você vai ter um baixo índice de replantio se você fizer tudo certinho. Baixo índice de replantio devido à muda, né? Mas você pode ter um alto índice de replantio se você plantar e pegar uma estiagem, você não tiver condição de fazer irrigação, você vai ter, lógico que ela não vai aguentar, né? Ela precisa de um suporte. Mas fazendo tudo certinho aí, e plantando uma muda bem nutrida, bem rustificada, o replantio é quase zero. Eu sempre digo que o sucesso de uma floresta, você ter lá na frente, 50% é a muda. Né? E a muda ela representa em torno de 10% do custo do plantio. E os outros 50% é o trato cultural. Então não adianta nada você querer economizar na muda, comprar uma muda qualquer aí e dar o melhor trato cultural possível. Você vai ganhar, você vai ter lucro, mas vai deixar de ganhar mais. Né? E também não adianta você comprar uma muda boa e não fazer todo o trato cultural adequado, o manejo adequado, que você vai deixar de ganhar também. Então, quando você une essas duas coisas, uma muda de qualidade e o trato cultural, é sucesso na certa. E se você plantar numa área, um solo mais argiloso, né? Tem um mito que fala que o eucalipto gosta de solo arenoso, né? Não é que ele gosta de solo arenoso. Qualquer planta que se você plantar num solo mais argiloso, estiver compactado, ela demora mais para sair, né? Mas depois que sai, ele vai embora, né? E o eucalipto é igual. Evidentemente, se plantar num solo compactado, argiloso, e num solo compactado, arenoso, entre aspas, aí, ele vai sair melhor, a arrancada dele é melhor no arenoso, porque ele vai desenvolver mais rápido a raiz ali, de cara. Mas como é uma cultura de longo prazo, a tendência é a produtividade ser mais. E você fazendo tudo certinho, Sidney, você alcança aquele percentual que eu te falei, de acima de 1,5%, 2% aí de retorno. Ou seja, tem que fazer bem feito, né? Não adianta. Não, tudo tem que fazer bem feito, né? Exatamente. Ô Marcos, e quais são as etapas de implantação de um projeto de eucalipto numa propriedade rural? Né? O produtor ele quer ali ter uma floresta de eucalipto, né? Como que é um passo a passo assim? O que você destaca nessas etapas aí? Bom, a partir da hora que ele definiu o local que ele vai plantar, ele tem que pensar, ele já tem que vamos partir que seja uma área de pasto, né? Uma área de pasto, o primeiro passo que ele vai fazer é fazer o controle das formigas, né? Das cortadeiras, da uva, quem, né? Já tem que fazer um controle de formiga. Simultaneamente a isso, você já tem que estar reservando a muda, porque a muda, como eu falei, ela demora em 90, 100, 120 dias para ficar pronto. Então não é um negócio na hora que você chega lá que tem na prateleira pronta entrega para. Então ele tem que ter uma certa antecedência. Ele já tem que pensar também nos fertilizantes que ele vai usar, adubação de plantio, já ter pelo menos a definida adubação de base, qual vai ser. Daí para isso é importante ele fazer uma análise de solo, para ver a necessidade de calcarear, um gesso, o que ele vai colocar na adubação, quantas gramas por indivíduo ele vai colocar na adubação de plantio, né? E então isso requer um pequeno planejamento. Não é nada complicado, nada. Falando assim, parece que é muita coisa, mas é bem simples, né? A cultura do eucalipto, eu costumo dizer assim que
É uma cultura que ela vai, você vai plantar hoje, a implantação dele dá um pouco de trabalho, né? Então, uma área aí de 50 hectares, depende, se tiver uma equipe pequena, não precisa ser equipe grande, você consegue implantar ela desde a preparação do solo até a última muda no chão colocada e pega, em 30, 40 dias você faz bem feitinho, uma equipe pequena. Então não é um bicho de sete cabeças. Então nesse tempo requer bastante atenção, né? Vai ter pessoas lá, você tem que estar olhando. Depois é você controlar mato, né? Formiga sempre. Formiga, independente do que você tiver, você tem que estar controlando, né? Não é só para o eucalipto, é para tudo. Exatamente. E não deixar o mato, para não ter mato competição. Fazer os aceros necessários, né, no decorrer dos anos. A adubação, a gente faz adubação de plantio, depois faz uma adubação de cobertura. A adubação do plantio a gente faz até o 10º dia. O adubo é enterrado. Depois a adubação de cobertura a gente faz uma com 120, 150 dias, outra com 6 a 7 meses, e uma terceira com 1 ano e meio. Né? E depois não tem necessidade mais de fazer. A não ser que é um solo muito pobre e tem a necessidade de complementar uma quarta adubação, mas eu nunca fiz, nas áreas nossas, nunca teve necessidade de fazer. E conforme vai crescendo a floresta, tem que ir fazendo a bordadura. Controlar a formiga, sempre controlar a formiga, e fazer a bordadura ali, até por causa da questão de incêndio, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, não é um trabalho, não é um negócio muito trabalhoso, né? É uma coisa relativamente simples de fazer. Né? Não é que nem você produzir pessoal de grãos, né? Para produzir soja, tem que ter os equipamentos certos, são máquinas pesadas, máquinas caras. Né? O eucalipto não requer hoje um trator de 180 cavalos, você consegue fazer o suco bem feito, fazer o plantio, né? Então é bem tranquilo de mexer. Perfeito. Bom, você falou agora há pouco sobre a importância da amostragem de solo, né? É. E a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Ô Marcos, diz pra gente, quanto tempo leva o ciclo de produção de um eucalipto? Depende da finalidade, como é que funciona isso? Depende da finalidade, né? Se você pensar em celulose, a partir do 6º, 7º, 8º ano, você já pode estar cortando. Coloca em média aí 7 anos. Se pensar em torinha para serraria, para fazer parte, caixaria, essas coisas, você consegue cortar com 7, 8, 9 anos. E se for pensar já uma madeira para vigamento, você tem que fazer todo um manejo para conduzir
Você faz o plantio no espaçamento, pode fazer já no espaçamento adensado para essa finalidade, que seria aí 1.350 plantas por indivíduo a 1.667 plantas por hectare, aliás, indivíduos por hectare. E depois, quando tiver com 7, 8 anos, você faz um desbaste. Então, você imagina que, vamos fazer uma conta redonda, que em um alqueire você plantou 4.000 mudas. Né? Quando tiver com 7 para 8 anos, você vai lá, você corta uma rua sim, uma rua não. Você vai tirar 50% da floresta. Essa madeira que você tirou, você pode vender para celulose, pode vender para energia, pode vender para serraria, para fazer pallets. E você deixou os outros 50% lá. E a linha que você tirou, o que você vai fazer? Você vai matar a brota e vai plantar de novo, certo? Quando completar mais 7, 8 anos, lá com 15 anos, você vai ter tora. Então a partir de 15 anos, 16, 17 anos, essa madeira já serve para você fazer uma viga, algo mais nobre, né? E daí você pode cortar essa madeira grossa, daí você pode cortar a madeira fina também, ou deixar fina para formar tora de novo, e daí a cada 7, 8 anos você entra nesse ciclo de ter madeira grossa para serraria, para vigamento, essas coisas. Agora, assim, o modo hoje, a maior parte não só dos produtores, mas das empresas que plantam floresta, é corte de 7 a 8 anos. 7, 8 anos. E como que é o ciclo de formação de preços do eucalipto? Assim, a gente comparando com pecuária, né? A gente tem o ciclo da pecuária. De certa maneira, ele acaba sendo previsível, né? Há 2, 3 anos de baixa, 2, 3 anos de alta. E para produtor que quer trabalhar com eucalipto, como é que funciona? Até para ele se posicionar, né? Ele vai iniciar um projeto, como é que ele se posiciona? É um mercado assim, como hoje os maiores plantadores de florestas de eucalipto são essas empresas de celulose, né? Então, eles têm muita área própria, tem muita parceria. E voltando a falar lá dos materiais genéticos, um dos motivos que a gente recomenda a pessoa não pensar só no segmento é exatamente esse. Se a gente voltar lá em 2008, teve a marolinha, né? Aquela crise lá que o nosso presidente falou que era uma marolinha, o mercado deu uma desandada, né? Então, muitos que tinham plantado, muitos produtores que plantaram floresta pensando nessas empresas de celulose acabaram ficando na mão, né? E o preço caiu, né? Então, eu lembro que em 2008, nós vendemos uma área, na época, né? Na faixa de 38, 40 reais o metro estéreo. Né? E daí de 2009 começou a cair, atingiu acho que o pior momento de 2014 a 2019. O pessoal estava vendendo floresta a 18 reais, a 20 reais o metro estéreo. Então assim, você vê que não paga nem hoje o custo do plantio. Hoje, então assim, isso é a tal da demanda, né? Então, houve um incentivo muito grande por parte de algumas empresas aí para plantar aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo. Lembrando que o mercado de floresta, de madeira, é um mercado regional, né? Você não vai plantar floresta aqui em Avaré para entregar lá em São José dos Campos. É inviável. O custo do transporte corrói. Então é um mercado regional. A gente sempre tem que pensar nisso. Quem suporta pagar mais, um raio maior de quilometragem, são as empresas de celulose, que eles têm uma margem gigantesca, eles conseguem rodar quilômetros e quilômetros a mais aí e diluir isso aí na conta deles. Então, assim, e eles são os maiores consumidores, né, de floresta. Então, o que a gente vê hoje, assim, que o consumo você pega a Suzano, Eldorado, eles exportam muito para o mercado asiático, mercado norte-americano, e o consumo vem aumentando, né? Então, o consumo interno, apesar de tudo, aumenta, a necessidade de celulose, né? Que a celulose ela está presente em
nessa mesa aqui, tem celulose na chapa, enfim, Uhum. cápsula de remédio, no pneu de avião, nesses casacos sintéticos que a gente compra, essas blusas a gente fala de nylon, né? Ele tem composição de fibra de celulose solúvel. Uhum. Então, o eucalipto, a celulose está presente em muita coisa, né? O pessoal fala que na Índia mesmo, tem uma grande parte da população que não tem acesso a produto higiênico como papel higiênico. Então, você imagina quando... Hoje a Índia é um país tão populoso quanto a China. Uhum. Quando começar a acontecer o que aconteceu na China, de desenvolver, o pessoal sair da miséria e poder ter acesso a essas coisas, como que... Então é um mercado que tende a crescer muito. Uhum. Mas isso depende muito também do mercado externo, né? A gente está presenciando agora essa guerra tarifária aí do Donald Trump, né? Com a China mais precisamente, né? Então isso de alguma forma pode ser que afete o mercado, né? Uhum. A gente torce aí que seja solucionado isso quanto antes para manter uma certa estabilidade. Mas o mercado, como qualquer outro, celulose é uma commodity, né? Como qualquer outra commodity, ela vai oscilar de acordo com é a lei da oferta e procura, né? A demanda, né? A Uhum. necessidade que a gente vai ter. Então, mas pelo menos a médio, longo prazo, para quem está plantando hoje, eu acho que pode ficar despreocupado que nos próximos 7, 8 anos ainda o mercado vai estar bom de floresta em pé. E o que que você diz pra gente sobre rentabilidade, né? Retorno sobre investimento médio, né? Claro que é subjetivo, cada fazenda tem o seu jeito de produzir, né? Seus custos fixos e variáveis e tudo mais. Mas de uma maneira geral, qual que é o retorno sobre o investimento médio num projeto de floresta com eucalipto? Um retorno. A gente tem área aí que chegou a dar quase 3% de retorno ao mês, né? Uhum. Colocando ao mês. Mas vamos pegar uma média. Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem chuvas, apesar dos últimos anos não ter sido assim, mas quando você pega assim uma sequência que as chuvas acontecem, são mais espaçadas, não é nada concentrado, não tem déficit hídrico e tudo mais, você consegue um imã melhor, né? A medida que a gente considera de produção de madeira é imã, né? Que é o incremento médio anual. Uhum. Quantos metros cúbicos você produz por hectare? Uhum. Então, hoje a média do Brasil, se eu não me engano, é em torno de 45, 44. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, conversando com clientes, amigos que plantam, as áreas nossas, a média passa de 55, 60, 75. Então aí vai depender muito do local que plantou, o trato Uhum. cultural, a chuva, né, que é um fator importante. Então, você pode considerar de 1,5% a 2,5% aí de retorno. Uhum. É. Que é bom, né? Se você Não, comparar bom. com... É assim, e não é aquilo que eu falei lá atrás, né? Não é um negócio que requer a sua dedicação todo dia, né? Você não tem que estar todo dia lá olhando, Uhum. né? Então você tem lá, você imagina, você tem lá, eu tenho 100 hectares parado lá. Não quero arrendar para soja, não quero plantar soja, não quero plantar cana, não quero criar gado, mas quero ter uma rentabilidade e quero algo que não me dê tanto trabalho. Trabalho tudo vai dar um pouco, né? O eucalipto é uma opção, né? É uma opção. Bacana. Ô Marcos, e nessa conta que você apresentou aí, tá incluso também o custo com a destoca, né? Que a gente teve uma área lá também, a gente teve um trabalho de um eucalipto lá de 40, 50 anos que... Eu não considero o custo da destoca, porque todas as áreas que a gente planta, a gente faz a reforma, né? O problema da destoca é se você cortou a floresta e você deixa a brota e conduz brota, o que vai acontecer? Você vai gerar um passivo ali, um toco. É um passivo, Uhum. certo? A pergunta sua é muito pertinente, porque você está gerando um passivo.
Agora, quando você faz corte, toco de primeira rotação, de única rotação, primeiro que ele apodrece rápido, ficando ali. É um toco pequeno. Uhum. E o custo da destoca é infinitamente menor. Eu não sei dessa área sua. Era uma rotação ou era rebrota? Não, na verdade é uma área nova que a gente assumiu Pegou. lá e o eucalipto estava plantado tinha mais de 40 anos. Então o Então, negócio não, era, daí era uma bruto o fortuna. negócio. Então, e aí eu sempre assim, ó, às vezes assim, o pessoal pergunta, você não conduz brota? Fala, não conduzo brota. Uhum. Mas você não conduz porque você vende muda, né? Uhum. Não é. Se você parar a analisar, você vai ver a Suzano, todos esses grandes players, eles conduzem brota. Uhum. Em algumas situações, quando necessidade de fazer caixa, quando aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos atrás, faltou muda no mercado, nessas situações. Mas Uhum. eles conduzem brota. Não vou falar que eles não conduzem brota, mas conduzem. Mas assim, dizer que a brota vai ser mais produtiva, não vai. Uhum. Né? E é aquilo que eu falo, cara, você deixou a brota lá, então o toco ele tem lá um diâmetro de 25 de diâmetro, vai. Uhum. Daí, quando você for cortar ele novamente depois de 7, 8 anos, ele vai estar com 50, 60 de diâmetro. Uhum. E aí o negócio não para mais. Você deixa mais uma rotação, né? E daí vai destocar isso aí para você ver quanto vai te custar. E o jeito que a gente faz, o que acontece? A gente planta entre linha, né? Então, cortei aqui, eu planto no meio da rua ali. Uhum. E o toco que ficou, daqui 7, 8 anos, quando eu for plantar, eu passo com o sulcador em cima dele. Ele já está podre. Entendeu? E se eu não vou plantar, eu quero plantar soja. O custo para destocar esse toco de primeira rotação de 7, 8 anos, não se compara, né? Uhum. Porque eu não destoco a área, né? Então a gente não. Para não falar que nós nunca destocamos uma área, uma vez nós deixamos uma brota para fazer um teste e fizemos tudo certinho. Fizemos a desbrota, adubamos e ela produziu, mesmo fazendo tudo certinho, ela produziu 15% a menos do que uma floresta reformada, plantada, nova. E na hora de comercializar ela, nós fechamos o pacote com ela, com o cliente, o cara que estava comprando, ela, a brota e floresta de primeira rotação. Daí ele viu, fechou, na hora de bater o martelo, ele falou, ó, a área A, B, C, eu vou pagar X. Essa área de rebrota eu não posso pagar, eu tenho que pagar pelo menos 10% a menos aí. Uhum. Por quê? Porque é mais trabalhoso para ele cortar. Né? Você imagina você entrar numa floresta, seja com harvest, né, corte mecanizado, ou com motosserra, que ainda tem bastante. Você entrar numa floresta que está lá toda as árvores, tudo em alinhadinho, tudo padrãozinho. O cara com a motosserra vai lá, pá, uma por uma. O rendimento dele vai lá em cima. Uhum. Agora, quando ele chega, pega aquele estoco, com haste aqui, haste ali, né? Então tem que ir mais devagar, o risco de acidente é maior, então cai o rendimento dele. São madeiras mais finas, não dá para ter um aproveitamento de torinha, normalmente quando vende para o cara que vai comercializar para vender uma parte para energia, outra parte, o filé mignon vai para serraria. Uhum. Então, a gente não conduz brota por esse motivo, mas eu não considero o custo da rebrota porque a gente sempre reforma. Uhum. Né? Bacana. Bom, sanou uma dúvida que eu tinha, né? Acho que deve ter mais gente que tinha essa dúvida também, né? Às vezes eu passava assim na frente numa floresta de eucalipto, eu falava, rapaz, imagina pra destocar tudo isso aí. E não é, né? É muito mais simples do que a gente imagina. Se tiver que destocar, primeira rotação é bem simples e o custo é bem baixo, comparado com essa aí que já tinha 50 anos, aí que você pegou aí. Daí realmente pesa. Bacana. Ô Marcos, além de fatores econômicos, quais são as funções, benefícios, né, das florestas plantadas? Eu não sei se eu levantei o número errado aqui, mas hoje o eucalipto representa mais de 70% das florestas plantadas no Brasil, é isso mesmo? Ela tem finalidades são inúmeras, né? Então, as empresas de celulose,
o pessoal, as empresas de celulose tem a celulose para fazer papel, tem as empresas de chapa que faz o MDF, tem as empresas de bioenergia que fazem os pellets, os chips, os cavacos, para queimar nas caldeiras, nos fornos. Os silos, né? Os silos para manter os silos secos aí, né? Você precisa de madeira para queimar, né? A torinha, você põe lá a lenha, né? Que chama lenha para queimar. Então, assim, a celulose solúvel, que é usada para fazer medicamentos, usada para fazer roupa, né? Tecido. Então, a floresta, ela está presente, o eucalipto, de modo particular, presente no nosso dia a dia, todo instante, todo momento, né? Guardanapinho de papel para limpar a boca, papel de presente. Tá em quase tudo. E assim, da mesma forma que às vezes a gente vê os críticos da soja, do boi, tem também os críticos do eucalipto, né? Que fala que é uma monocultura, que não sei o quê. Só que eles não entendem que se não plantar eucalipto, como que vai produzir tudo isso que é produzido hoje com a madeira do eucalipto? Então o eucalipto, além de ele ser uma cultura que ele protege o solo, você pega no MS, lá encontra muita área degradada, né? E planta-se a floresta lá, recupera-se o solo. Sim. Né? E quando você planta uma floresta de eucalipto, você está poupando uma mata nativa. Você diminui a pressão, né? Você diminui a pressão. Né? Só que tem os militantes aí de plantão que eles não enxergam, não querem enxergar isso aí. Daí também tem um mito do eucalipto, né? Que fala que o eucalipto vai acabar com a água do mundo. Né? Então já tem estudos aí que uma floresta de eucalipto tem um consumo menor que uma floresta, uma mata nativa, tipo Mata Atlântica, a própria floresta amazônica. Né? Uma lavoura de eucalipto consome equivalente a uma lavoura de café, água, consome menos água que uma lavoura de cana, consome no ciclo, consome menos água que uma lavoura de grãos. Né? Então não é que quando o eucalipto veio para o Brasil, o pessoal plantava na beira de banhado, né? É um lugar que não dava para plantar nada, planta lá, vamos ver se vira. E naturalmente, se você começar, você não tinha nada lá, de repente você planta, a tendência é aquela água superficial diminuir, porque ele vai usar a água nele, né? Mas não que ele seca, né? Se você plantasse nos banhados, fazia os plantios de arroz, né? Também seca. Arroz seca também, né? Exatamente. Mas não é nesse... daí tem esse mito, mas tudo isso já tem vários estudos científicos provando que o eucalipto não é nem um pouquinho vilão no quesito água, não. É isso aí. Bom, e como tem sido empreender no Brasil nos últimos anos? O que você tem observado? Não só no quesito água, mas em quesito nenhum. Empreender no Brasil aqui é um parque de diversão, né? Então, assim, eu falo que é um parque de diversão porque quem está disposto a trabalhar tem muita opção, né, para você crescer, prosperar. E também é um parque de diversão no sentido das emoções, né, que a gente tem, né? Então, de repente, você vai num brinquedo mais tranquilo, às vezes está no carrossel, depois você vai para uma montanha, numa roda gigante, depois você vai numa montanha russa. E aqui nós temos bastante montanha russa, né? Nós estamos vendo agora o que está acontecendo aí com o mercado, né? O país estava vindo bem, de repente troca o governo e a gente acaba tendo uma judiação, né? A gente vê que está andando um pouco para trás, né? Então isso atrapalha um pouco todo mundo. Embora, assim, meu pai sempre falava, não espere nada de governo, né? Então a gente não pode esperar, né? A gente tem que ir fazer a nossa parte. Mas
eu digo assim, Sidney, que se, se a gente for parar a pensar para empreender aqui no Brasil e a gente começar a escrever tudo o que tem que fazer, todos os riscos que você corre, você fala, nossa, eu sou muito doido, Uhum. né? Sou muito doido. Mas isso, por outro lado, tem um ponto positivo que acaba tornando hoje o empreendedor brasileiro, ele, devido a todas essas adversidades que tem, eu acho que é o empreendedor mais dinâmico do mundo, né? Uhum. Onde consegue sobreviver mesmo em condições bem desfavoráveis, economicamente falando. A única coisa que eu acho que é uma pena, né? O país ser assim, né? Porque a gente podia... O Brasil podia ser uma potência, né? Em todos os aspectos aí. E acaba que, por causa de uma casta política que já vem de séculos aí, de décadas, aliás, a gente acaba dá um passo para frente, depois tem que dar outros para trás, né? E isso atrasa tudo, isso é chato, né? Aí você sempre vê miséria, você sempre vê isso. Esse dia eu estava falando que a gente sempre procura ajudar, né, algumas instituições, pessoas que precisam, as pessoas pedem. Né? Agora na minha cidade teve uma menininha que nasceu, pelo que eu entendi, um bebê nasceu agora acho que sábado ou domingo, um probleminha no coração. E está sendo feita uma vaquinha online. Daí mandaram para mim, eu dei minha contribuição e tal. E é uma pena, né? Você vê que daí os pais praticamente têm que ficar pedindo ajuda porque o SUS não cobre, né? E quando mexe, né, um recém-nascido mexe com a gente, né? E a gente sabe que o problema do Brasil não é dinheiro, primeiro é a honestidade, né? Uhum. E depois é a parte de gestão um pouco, mas o principal fator nosso aí que peca é a... Então, se a gente começar a olhar para esse ponto que a gente vê tanto desperdício, corrupção, depois e você não vê o imposto que você paga chegando lá na ponta, né? Aí você vai pegar uma estrada, você tem que pagar pedágio, você tem IPVA do carro, você paga IPVA, você compra o carro, você paga o ICMS, IPI, você tem filho, você muitas vezes tem que pôr numa escola particular. No meu caso, tem que pagar escola particular. Daí saúde, eu tenho que pagar um plano de saúde. Segurança, tem que pôr alarme na casa, cerca elétrica, você fica. Então você acaba que você paga um imposto, mas não tem retorno nenhum, né? Uhum. Então isso é um pouco. A gente fica um pouco desgostoso, né? E eu sou bastante crítico com isso. Até ultimamente parei até um pouco de ler notícia aí para não. Já estava me fazendo mal, né? Deixa eu dar uma segurada. Mas o Brasil acho que é o melhor lugar do mundo para investir, mas tem esse pontinho aí dos políticos aí, né? Que interferem em tudo aí. Exatamente. Mas eu acho pertinente você falar isso, também concordo, né? A gente que não é tenta, né? A gente que leva a vida de uma maneira honesta, né? Sim, E a gente sonha com um país melhor, né? Esse exemplo que você deu agora, né? De uma criança que ali praticamente tem que se implorar para ter um atendimento, enquanto outros assuntos, sim. né? Balelas têm muito mais holofote, né? E é levado muito mais a sério, né? E aquele negócio também, né? Que a gente sabe, ó, o brasileiro tem que trabalhar em média 5 meses para poder Pagar pagar, imposto. pagar imposto. 5 meses e meio. É mole? É. Mas é isso aí. Bom, falando sobre empreendedorismo, né, a gente tem um principal ativo, né, que é o capital humano. Como que se destaca a importância das pessoas dentro dos negócios? É, O primeiro ponto que eu coloco lá para o pessoal que trabalha comigo, com os líderes e encarregados que a gente tem lá, é cuidar das pessoas. Então, eu entendo que cada ser humano é único e ele tem que ser tratado dessa forma.
Eu não posso... Muitas vezes a gente vê... Lá atrás até já pensei assim, às vezes fazia assim, a pessoa começava a ter problema, manda embora, né? E a gente procura... Hoje já falo de 20 anos para cá. A gente procura ser mais humano, né? Procurar entender a dor da pessoa, né? E então, assim, como eu falava antes de começar aqui, né? Eu tava contando a história do motorista nosso lá que faz as entregas de muda. Então, o que eu falo lá para eles? Que pra eles não ter pressa na estrada. Não tenha pressa de chegar, não tenha pressa de voltar. Uhum. Se atrasar a entrega, era para estar na porta da fazenda lá às 6 horas da manhã, vou chegar às 7 horas. Não tem problema, porque às vezes choveu, teve um imprevisto, não queira tirar a diferença na estrada, porque o bem mais valioso que a gente tem ali não é o caminhão e não é a carga, é você, é o motorista. Então a gente pensa assim, age assim e vive isso, né? Ficar desde já convidado para conhecer a Vanflora, para você sentir um pouquinho desse clima lá. Então, as pessoas trabalham livres, leves, não tem pressão, né? Eu penso que no ambiente de trabalho eu não tenho que trabalhar sob pressão, né? Tem que ser uma coisa natural. É lógico que falando isso parece ter uma utopia, né? Mas é Uhum. possível. É possível você, você mostrar para as pessoas que dá para fazer de um jeito diferente, né? Uhum. Não estou falando que é um mar de rosas, não. A gente tem os problemas internamente, tanto na Vanflora como no Mundos da Mata, como lá na Kenner. Hoje tá difícil a gente conseguir mão de obra, né? Acho que o pessoal não está muito disposto a trabalhar. Mas graças a Deus a gente consegue. Ó, eu vou te dar um número, né? A Kenner, ela tem de 1985, 86, então tá indo para 40 anos, é isso? Uhum. A Vanflora tá fazendo 20 anos agora. O Mudas da Mata tá com 15 anos, 15, 16 anos. Na Kenner nós tivemos 3 ações trabalhistas nesses 40 anos. Nós tivemos êxito nas 3 ações. Na Vanflora eu tive 3 ações trabalhistas. Tivemos êxito nas 3 ações também. E no Mudas da Mata, graças a Deus, não tivemos, nesses 15 anos, nunca teve nenhuma ação trabalhista. Então, isso reflete o quê? Reflete primeiro que isso não é nenhuma virtude, isso não é nenhum mérito, mas eu estou dizendo assim, porque isso está em quê? Em fazer o que é certo, né, com relação à CLT, a legislação trabalhista, mas também em tratar bem as pessoas. Uhum. Eu vejo muitos aí que às vezes ele acaba levando um patrão na justiça por raiva, né, porque foi maltratado, foi humilhado. Então tem os dois lados, né? Sempre tem, toda moeda tem os dois lados. Então, assim, eu já havia dito a você, o zelo que a gente tem com o cliente, a gente tem com o nosso colaborador, a gente tem com o vendedor que vai lá vender o fertilizante, que vai oferecer o produto dele. A gente trata todo mundo com a mesma. A gente trata todas as pessoas como seres humanos. É simples assim. Não tem muito segredo, não. E quando você acha, quando você pensa e age assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Uhum. Perfeito. E de uma maneira geral, nos dias de hoje, como que você destaca a importância da família e de Deus? Seja para os negócios, no dia a dia, como que você destaca? Deus é tudo, né? Eu sem Deus nós não somos nada, né? Eu não consigo me imaginar eu sem a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sem a minha fé em Maria Santíssima, minha mãe querida, Nossa Senhora. Quando a gente busca uma intimidade maior com Deus, a gente passa a ter valores, né? E um dos valores que a gente passa a ter é principalmente com relação à família que você perguntou. Uhum.
se todo mundo colocasse Deus de fato, buscasse colocar Deus em primeiro lugar na vida, com certeza ele ia ter sucesso na vida pessoal dele, na família, com a esposa, com os filhos, e também teria sucesso na vida profissional. E quando eu falo sucesso na vida profissional, veja que eu não estou falando de... que o sucesso não é só ganhar dinheiro, né? Não é só ter resultado financeiro. Lógico que isso é muito importante. Mas eu não trabalho só por isso. Eu trabalho para ser para ser reconhecido no sentido assim, não de falar, o Marcos lá é muito bom, não é isso. Mas dizer assim, não, o que ele promete, o que a Vanflora promete, ela entrega, né? Então hoje, para você ter uma ideia, o mercado de muda de eucalipto, ele não tá aquela loucura como teve há 2 anos atrás. Tá bem ameno. Só que a Vanflora, graças a Deus, nós estamos lá já para esse ano vendido, tudo vendido. Já temos um volume já negociado para 2026 e um volume negociado em negociação para 2027. Então, assim, o que a gente está produzindo, nós estamos entregando, nós estamos vendendo. Só que nem todos os demais viveiros concorrentes nossos estão na mesma situação. E isso se refere a quê? É ao nosso comprometimento com a verdade. A verdade de prometer aquilo pro cliente, a muda, entregar. Eu costumo falar que a gente entrega a muda do folder, né? Então, aquela muda bonita. Então, a gente vai entregar a muda do folder. É isso que eu falo internamente para a turma lá. É a muda do capa de revista. Então, então não tem atraso, não tem problema com qualidade. Então, o pessoal, você consegue fidelizar esses clientes, né? E ele não vai te trocar por causa de 10, 20 reais a mais ou a menos no milheiro. E eu entendo que tudo isso, todos esses valores que eu estou falando, comprometimento, a seriedade de ter qualidade, de ser pontual, de não fazer nem mais nem menos, fazer o que, enfim, isso só é possível a homens que são tementes a Deus, né? Eu acho que dificilmente uma pessoa que não tenha religião, que não pratica, uma hora ou outra ela acaba, porque ela acaba dando uma escorregada, porque eu entendo que o que nos segura aí em vários pontos é exatamente a temência a Deus, né? Quando eu digo temência a Deus, não é ter medo de Deus, né? Mas é amá-lo, respeitá-lo e ter medo de ir pro inferno. Exatamente. E a gente tem que falar sobre isso também porque percebe-se que família e Deus tem ficado em segundo plano em muitos casos, né? E a gente tem que... A minha família ama demais, minha esposa, fantástica. Simone, um beijo para ela, meus 3 filhos, Sofia, Enzo, Davi, só dão um orgulho para mim, os 3. Esses dias minha menina, ela estuda em Cerqueira, numa escola católica lá, e ganhou um certificado de melhor aluna da escola do primeiro bimestre. Ano passado ela ganhou também, esse ano de novo. Falando Então, em sucesso, isso que é sucesso, né? Exatamente, é isso que é sucesso. O Enzo também não é diferente, só tira nota boa. Daí tem o pequenininho, ainda é muito novinho, ainda não tá na fase de fazer prova, tá com 5 aninhos, vai começar ano que vem, o Davi. Então, tenho a família minha, tive um pai fantástico, uma mãe maravilhosa. Perdi minha mãe há pouco tempo agora, no dia 2 de março, menos de 2 meses. E tenho 2 irmãos também maravilhosos, né, que é a Vânia, que é a mais velha, o meu irmão, que é o do meio, Antônio Carlos. Eu sou muito grato a eles por todo o apoio que eles me deram lá atrás, no desenvolvimento da Vanflora, o apoio, né, deles aguentar firme no sentido de... Eu chegava lá, ó, preciso fazer um custeio, mais um custeio para a Vanflora, ó, preciso financiar mais isso, preciso fazer aquilo. E eles sempre confiando e dando apoio e incentivando ir para frente, né? Então, sou muito grato aos 2 também.
Bacana. Bom, e antes da gente encerrar, ainda falando sobre família, quais valores e ensinamentos que o senhor Antônio deixou e a importância dele para os negócios da família? No começo você falou com muito carinho dele, né? Bom, assim, de vida, das ações dele, testemunho de vida dele, o que mais marcou para mim, que eu procuro imitar ele, mas estou longe ainda, é a temperança dele, né? A serenidade que ele tinha. Você conversar com o Luciano conheceu também meu pai. Eu sou suspeito de falar porque é meu pai, mas meu pai é uma pessoa serena, calma, humilde, né? Eu nunca vi meu pai alterar a voz com ninguém, nunca vi meu pai discutir com a minha mãe. Eu vi minha mãe discutir com ele, mas ele discutir com ela, não. Minha mãe já era mais sangue quente. E o que meu pai falava, ele falava o seguinte, que hoje até virou uma frase bordão aí, né? Bastante gente fala, né? Que ele falava do jeito dele, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, pra gente ter esse senso, né? Senso de justiça, o senso da coerência, né? A gente buscar ser coerente naquilo que vai... Às vezes a gente vê falando, joga o lixo ali, ó. Eu cortei uns galhos aqui, não tem onde pôr. Joga naquele terreno ali. Mas ali não pode. Mas todo mundo joga, né? Então começa por aí. Esse é um ponto que eu acho que o brasileiro tem que se policiar mais, né? Exatamente. Tem aquela coisa que eu não gosto de escutar, que é quando o pessoal fala o jeitinho brasileiro, isso até me arrepia, esse negócio de dar jeitinho. Mas enfim. Mas o que marcou do meu pai, isso era o equilíbrio dele, a paciência dele, a temperança dele e essa fala dele, né? Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. É errado. Se é errado, é errado mesmo que todos estejam fazendo. E o certo sempre vai ser certo. Mas ninguém está fazendo. Mas eu vou fazer, é certo. Até tem uma história do meu pai lá, quando o Collor ganhou a eleição, ele confiscou o dinheiro, né? Daí meu pai passou por uns apertos danados. E meu pai, na época, acabou vendendo um sítio para pagar o Banco do Brasil. E daí chegou um conhecido dele lá, falou que ele era trouxa de fazer aquilo, né? E o povo tava pondo trator dentro do banco, não sei se você lembra disso. Parava trator lá na porta do banco e meu pai nunca gostou dessas coisas. E meu pai falou, eu trouxa eu não sou não, eu tô procurando ser correto, como eu sempre fui na minha vida. Quando eu peguei o dinheiro do banco, eu assinei um contrato com o banco. Eu tava ciente que se desse zebra eu ia pagar. Dando certo ou errado eu ia pagar. Se desse certo, eu ia ter lucro, eu não ia dividir o lucro com o banco. A mais do que já era o juro que eu tô pagando. Deu errado, eu tenho que pagar, né? Só que na época, se não todos, a maioria não estava buscando um jeito de... E ele vendeu o bem dele que ele tinha lá, a propriedade rural, e foi lá e quitou o banco e ficou livre, né? Então, é isso que eu levo dele, né? Um homem que nunca teve um cheque sem fundo, nunca teve um título protestado. Então, é esse exemplo aí que fica pra gente. E é isso que eu falo com meus filhos e espero que eles sigam a mesma cartilha aí. É isso aí. Marcos, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Maravilha. Queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo, participar com a gente aqui, dar essa aula pra gente. Fiquei muito contente. E tá de portas abertas aqui o Ruralmente para você e eu vou fazer uma visita para vocês lá. Vou aguardar a sua visita. Agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma satisfação estar aqui. E quando precisar, pode contar com a gente aí. Obrigado. E antes da gente encerrar, a VL Produções tem um recado pra gente. A tecnologia drone chegou ao campo para oferecer uma nova perspectiva ao produtor rural. Com imagens aéreas detalhadas e de alta resolução, ajudamos você a visualizar e planejar sua propriedade de forma mais eficiente. Visualize terrenos, cercas, estradas e construções com mais precisão.
imagens estratégicas para a tomada de decisões na sua propriedade. Garanta imagens aéreas profissionais para otimizar sua produção e gestão rural. Entre em contato e leve inovação para o seu campo. E para você que deseja se tornar um patrocinador oficial do Ruralmente Podcast, só entrar em contato com a gente, nosso perfil do Instagram, entre em contato, deixe sua mensagem, nossa equipe vai estar pronta lá para te responder. E eu queria agradecer também a Nutri Rações, E-Solo, Oficina Picasso, Irrigação Carriel, Maré Shopping, Rádio Interativa. E eu queria agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.